Olha outro vídeo aqui pra abusar. Eu acabei de ter feito um vídeo há algumas horas comentando a live lá no canal do irmão Devair, né? E aí eu acabei de comentar de novo aqui. Eu vou ler o comentário pra vocês, tá bom? É pra ficar registrado aqui também. E depois falar um pouquinho. Eu coloquei a sugestão, né? Na live que eles fizeram sobre os 190 anos da Sociedade Bíblica Trinitariana. Sugestão, né? Porque futuramente não fazer uma Bíblia apologética ACF, por exemplo. As notas seriam comentários teológicos breves, mas principalmente dando ênfase a estudos que defendam o texto recebido, citando sua relação com os demais textos, né, a família bizantina no sentido geral, quem organizou, suas primeiras impressões, como foi importante para a reforma protestante, de onde surgiu o interesse do retorno para o texto grego, a importância do uso dos reformadores, né, com o texto Receptus, no caso, Lutero, Beza, para a tradução da King James, por exemplo, para a Reina Valera, né, para a nossa tradução brasileira mesmo aqui, a CF, e assim por diante, não é? A proposta seria justamente a defesa do texto tradicional da igreja. Eu até botei aqui, não sei se já existe algum trabalho assim, mas seria um ótimo trabalho apologético pelo texto tradicional, contra as tendências liberais e esse cientificismo que já tem afetado nossas vidas, né? Então, assim, para pensar. Eu sei que acho que talvez a proposta da Sociedade Bíblica Trinitariana seja a questão de distribuir realmente o texto Receptus, né? No caso, com traduções fiéis, né? Tanto por causa do texto Receptus em si, mas também pela tradução, uma tradução fiel, né? De equivalência formal. Mas eu acho que uma Bíblia de estudo, não como as demais, né? Mas com essa proposta apologética, não especificamente em termos de doutrinas, não é? Porque temos vários segmentos teológicos no protestantismo, no cristianismo no sentido geral. É possível abordar alguma coisa, o que é incomum? Mas dando ênfase nesse sentido ao texto. Porque para pensar, nós olhamos muito para a Reforma Protestante e temos que admitir que a Reforma Protestante foi um avivamento. Eu vou usar esse termo que eu gosto de falar de reforma como avivamento também, né? Esse avivamento hermenêutico, basicamente. Então, houve uma mudança de interpretação, mas antes da interpretação, não é, teria que haver um texto. E até então, a gente observa que a Igreja do Ocidente, a Igreja Católica Romana, sempre deu ênfase ao latim, não é? Então, eu penso que, quando a gente olha para a história, o interesse, não é, por voltar às antiguidades, resgatar, não é, os textos gregos, os filósofos gregos, não é, os textos originais, isso realmente causou um impacto muito grande e, basicamente, eu poderia até pensar o seguinte, que acho que a reforma não iria para frente se não fosse pelo uso do texto grego do Novo Testamento. Não é? Eu acho que o impacto foi muito grande nesse sentido, tá? Nesse sentido. Então, seria importante fazer um material assim, não é, que pudesse, poxa, imagine uma Bíblia bem organizada, com texto ACF, e ela não tivesse uma proposta de Bíblia de estudo semelhante às outras, que abordaria simplesmente teologia, não é, com uma visão confessional das comunidades, mas daria ênfase realmente à questão da defesa do texto, da importância do texto, como a reforma só realmente avançou por conta do texto, a ênfase no sola escritura, por exemplo, por conta do texto. Isso, assim, são coisas que têm um peso muito grande e às vezes passa desapercebido. E outra, imagina aí, né, a quantidade de pastores que não poderiam ser beneficiados, né, e vários outros irmãos das comunidades também, em ter um texto, né, uma Bíblia de estudo, que fosse diferente, com a abordagem apologética nesse sentido, né? Até o nome aí, sei lá, Bíblia Apologética Fiel, entende? Para manter esse padrão. Mas você teria aí a história do texto Receptus, não é? As traduções que vieram, não é? A partir do texto Receptus, a CF, King James 1611, Reina Valera e tantas outras. Assim, eu acho que tem umas possibilidades aí para pensar, para amadurecer com relação ao futuro. Claro, estou só provocando, não é? Dando uma sugestão. Eu realmente tenho muito interesse, não é? E eu sei que mais pessoas têm também, talvez não saibam expressar ou como requisitar, pedir alguma coisa, mas eu acho que seria muito bom. Isso seria um auxílio muito bom também para cristãos que são conservadores de verdade com relação ao texto bíblico e estão procurando de pouquinho defender esse texto, defender o uso dos textos tradicionais, não é? E precisam, de repente, de um material assim, que você tenha já na própria escritura, numa própria Bíblia, nesse sentido de estudo. Eu acho que ajudaria bastante e a proposta seria muito diferente daquilo que nós já temos no mercado. Só provocação para os irmãos pensarem. De repente, se quiserem marcar uma live sobre isso, né, aí no próprio canal do Devair, né, eu acho que ele é um cara bem disponível para esse tipo de assunto, né? E seria muito legal, pô, de acompanhar, aprender com vocês, viu? Então é só uma dica para vocês aí. Valeu!